Vou passar aqui algumas dicas sobre a importação de dados e como deve ficar a planilha de produtos, certo? Algumas configurações que são importantes. Você vê que aqui está zerado, parte de produtos não tem nada. Se a gente for lá em configurações, importação de dados e a gente tentar importar aqui na planilha, você vê que essa planilha vai apresentar erro. Deixa eu carregar aqui todos os campos. Pronto, vamos ver que ela vai importar e vai apresentar um erro. Aí por quê? Porque a parte de configuração das casas decimais não estão corretas dentro da planilha. Então, se a gente abrir aqui a planilha, essa planilha aqui de produtos, a gente vê que está tendo um erro de formatação aqui na parte de preço de custo e tal. O ideal é que isso aqui esteja como número, mas tem que estar uma vírgula ao invés de um ponto, para que o sistema consiga identificar corretamente. Se a gente selecionar essas duas tabelas aqui, que são de preço e preço de venda, preço de custo e preço de venda, der um Ctrl L e a gente substituir o ponto por vírgula, que teoricamente já deveria corrigir e ficar certo, a gente vai identificar também mais outro erro, que é um erro de entendimento do Excel. Aqui ele está mostrando para a gente o número, certo? Mas aqui em alguns números ele não está identificando como sendo número mesmo. Ele fez a identificação aqui, por exemplo, ele está identificando como se fosse uma data. Então, quando a gente tenta verificar, você vai ver que tem vários campos que ele está puxando como se fosse data, como se fosse um período do ano. E aí, como é que a gente faz isso? Se a gente tem, fizer uma contagem aqui de quantas células estão acontecendo isso, ó, se a gente contabilizar aqui, a gente vai ver que são 526 células que ele está puxando como se fosse uma data. Aí imagina a gente ter que configurar aqui e corrigir cada uma manualmente. Então não dá para fazer isso, né? O que a gente precisa fazer então? A gente precisa dar um jeito do sistema, do Excel, da gente refazer a formatação dessas células, tá? Então, como é que a dica mais simples? Se eu vier aqui e só trocar tudo para número ou contábil, por exemplo, vai ver que ele vai dar erro, ele não vai contabilizar corretamente. Ele vai quebrar todas as colunas que tiverem, todas as linhas que tiver esse tipo de formatação. Então, mesmo que eu venha, deixa eu voltar para como estava antes. Então, mesmo que eu puxe aqui, ou se eu puxar para texto, por exemplo, para tentar corrigir depois, você vê que ele sempre vai quebrar a formatação. Então, como é que a gente vai fazer para ele não perder essa formatação e a gente conseguir alterar esses dados? Vou voltar como estava originalmente, certo? Vou tirar vou recolocar todos os campos e aí a gente vai, deixa eu voltar lá para o comecinho. Deixa eu fechar sem salvar e abrir de novo. Vou abrir de novo. Então, estou aqui e eu quero que ele puxe essa informação exatamente como está aqui. O que a gente vai fazer? Eu indico vir aqui em arquivos, salvar como, e a gente vai salvar como se fosse um CSV. Aqui nesse mesma página onde eu já estava, vou lá selecionar como um CSV separado por vírgula. CSV, ele salvou. Deixa eu fechar. Se a gente for aqui no CSV, vai ter a extensão. Se eu clicar com o botão direito e clicar em editar como bloco de notas mesmo, a gente vai ver que ele preservou as informações, certo? Então, por exemplo, o que tinha 0403, você vê que ele trouxe 0403, ele não trouxe aquele número bem grande como quando a gente faz a mudança na célula, ele trouxe exatamente o número que a gente precisava. Aí o que eu vou fazer? Vou vir aqui, você vê que no meu ele mostra a extensão dos arquivos. Então, quando a gente vai lá em visualizar, mostrar itens, extensão de nome de arquivos, ele vai mostrar. Se eu tirar, ele só vai mostrar o nome, mas eu sempre gosto de deixar para mostrar a extensão do nome dos arquivos. Se eu tentar abrir esse arquivo aqui, produtos direto no Excel como CSV, beleza. Eu tenho, mesmo que eu não converta ali, ele vai trazer muitas informações, ó, aqui ó. Eu resolvi esse problema do 0403 de puxar como data, só que eu arranjei outro problema, que ele não puxa corretamente o código de barras que eu lancei, porque ele
não consegue identificar. Então, como é que a gente resolve? Vou fechar de novo aqui. E aí eu vou vir aqui e vou mudar essa extensão desse arquivo para txt. Certo? Ele quer alterar? Sim, quer alterar. Ele vai virar um arquivo de texto normal. Vamos abrir ele no Excel. Vou abrir lá o Excel, vou abrir o arquivo. Vou lá na pasta onde ele está. Certo? Ver que mudo para todos os arquivos. E aqui eu venho em txt. Aí aqui, ó, ele vai me mostrar algumas informações. Eu vou botar a origem do arquivo. Eu vou colocar lá ele como UTF-7. Fica lá no finalzinho. Unicode UTF-7. Por quê? Porque ele vai preservar as acentuações e tal, os caracteres especiais. Vou avançar. Vou botar qual é o meu delimitador, que é ponto e vírgula. Você vê que ele já separou. E aqui eu posso fazer o quê? Eu posso marcar tudo como texto. Ah, mas aí vai ficar errado. Vamos lá, a gente vai ver como a gente vai corrigir. Tudo como texto e ele vai puxar para mim todos os dados, certo? Puxou agora tudo como texto. Eu posso já salvar, se eu quiser aqui, vir aqui e salvar como. E salvar com o modelo. É sempre bom salvar como 97-2003. Escolher qual é a pasta aqui que eu quero salvar, que é a mesma que eu estava fazendo. Certo? Planilha. Vou botar só correção. Pronto, correção. Salvei. Vou espaçar aqui tudo para a gente poder tratar melhor. Aí vamos lá, você vê que agora a gente trouxe o código de barras correto e a gente trouxe os campos corretamente. Só que ainda assim, se eu tentar importar isso aqui no sistema, ele vai apresentar erro. Porque essa coluna e essa não estão como um número, elas estão marcadas como se fossem texto. Então, quando tenta importar lá no sistema, ela diz, isso aqui não é um número, isso aqui é um texto, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai marcar as duas. Aí, não só essas duas, a gente também precisa marcar, se a gente for preservar o estoque, a gente precisa marcar o estoque e alterar todos eles aqui, ó, para numérico, ou, como eu gosto de fazer, só clicar aqui, ó, nos 3 zeros e ele já vai mudar para contábil, sem precisar apresentar o cifrão nem nada. Então, aqui... é aí que eu faço. Vou marcar os dois, dou um Ctrl L e eu vou substituir tudo que tiver ponto por vírgula. Então você vai ver que ele já vai transformar todos esses números que estavam como texto, ele já transformou em número mesmo. Se eu clicar agora aqui, ó, no 0304, vê que ele agora virou número de verdade. Como a gente está tratando mais aqui a parte de preço, eu vou zerar só a parte de estoque, vou apagar todo o estoque, certo? Vamos focar mais aqui nessa parte de preço de custo e preço de venda. Mas é basicamente a mesma coisa para a parte de estoque. Deixa eu só dar uma corrigida aqui, vou mudar só para ficar mais fácil a interpretação. Pronto, voltando. Aí a gente pode fazer também mais algumas coisas. Eu vou colocar aqui um filtro, vou filtrar aqui, filtro. Por quê? Como a gente não sabe de qual foi o banco de dados que veio, geralmente tem banco de dados, por exemplo, Firebird. Quando a gente puxa uma casa decimal, se a gente não colocar lá um replace para ele substituir o ponto, toda vez que passa de 3 dígitos, ele coloca o ponto lá. Então, se a gente puxou de um banco Firebird ou de algum outro banco, que ele trouxe com um ponto a mais, por exemplo, 1.000, aí ele vai ter substituído esse ponto por vírgula também. Quando a gente coloca aqui o filtro, a gente consegue ver em ordem quais foram que fizeram isso. Então você vai ver, ó, vendo que a gente tem vários aqui como vírgula. E aí a gente pode só voltar lá em cima, desmarcar tudo, tirar a seleção. E aí a gente pode fazer uma alteração simples aqui, vir marcando só os que a gente quer que apareçam, que vai ter essa vírgula no lugar do ponto, certo? Esses são alguns. Pronto, eu vou dar OK. Vê que aqui é uma correção que não precisa nem ter tanta expertise técnica para fazer. Aí, ó, você vê que ele não identificou aqui, ele continua identificando como se fosse, não como se fosse um número, ele continua identificando como se fosse o texto anterior. Se a gente clicar 2 vezes, se eu só tirar a vírgula e dar Enter, ele já vai codificar como se fosse uma numeração. Você vê que o ponto ele acrescenta só para ficar mais fácil a nossa interpretação, mas não necessariamente ele tem o ponto na numeração. Vou fazer a mesma coisa aqui com
Então, todos que tem o custo aparece esse ponto. E agora com os que tem preço de venda. Vou tirar. Aqui é uma alteração simples que pode ser feita, que já vai resolver o problema e não demora tanto tempo e não precisa ter tanta expertise técnica para fazer. Corrigir todos, vou tirar o filtro, selecionando tudo novamente. O que está com o tracinho, na verdade, são números que são igual a zero. Aí o Excel completa aqui na visualização como se fossem traços, certo? Mas no texto mesmo, vamos olhar no preço e custo, ver se ainda tem alguma coisa com... Não, já está tudo com ponto, certo? Que ele mesmo preencheu aqui. Lembrando, esse ponto aqui não foi eu que preenchi, não foi preenchido. É só uma visualização do Excel. Quando a gente entra na célula mesmo, ele só mostra o número sem o ponto. Ele só bota aqui para ficar mais fácil de quem está usando o Excel visualizar. E como eu disse, aqui esses que estão sem nada, vou mostrar a vocês. Ele mostra um traço, mas quando você dá 2 cliques na célula, ele mostra o que realmente tem, que é o número 0. Certo? Vamos selecionar tudo, deixar tudo selecionado, voltar aqui e aí a gente vai salvar. Se você quiser também fazer outras alterações, de tirar alguma coisa, você pode selecionar a célula, dar um Ctrl L e substituir, certo? Então você pode escolher o que você quer substituir. Bom de fazer pelo Excel é que você faz direto só nessa célula, então não afeta as outras células da planilha, tá? Então vou colocar aqui, fazer uma contagem. A gente tem 7.932 registros nessa planilha. Vamos salvar ela agora, tá? Salvei. Vamos fazer a importação para ver se vai dar certo, tá? Lembra que deu erro da primeira vez? Vou cancelar aqui e vou colocar de novo a planilha. Correção, deixar ela abrir. Vamos identificar os campos, aqui preço de custo, preço de venda, e você vê que ele já substituiu, ó, vírgula pelo ponto, estoque, isso, e unidade. A gente pode digitar também aqui, né? Quando a gente digita, ele já procura pela gente. Pronto. E vou só salvar. Agora vamos ver. Provavelmente o erro de importação, que era bem nítido nessa tabela, que era esse, foi resolvido. Ó, que ele já aceitou a planilha para ser importada. Se eu clicar aqui em importar agora, ele vai importar. E se a gente vir aqui em produtos, a gente vai ver que ela está sendo importada. Ó, tem um detalhe, vê que todos os produtos estão vindo cinza. Por quê? É um detalhe que a gente tem que prestar atenção na tabela. Se eu abrir lá de novo a tabela que foi corrigida, a gente vai ver que a gente não tem uma coluna com o nome ativo. Então aqui a coluna ativa ela está em branco e ela tem que estar pelo menos preenchida com o número 1 para os produtos que estão ativos e 0 para os produtos que estão inativos, certo? Se ficar em branco, o sistema identifica que é 0 e ele já puxa como inativo. Então sempre importante estar corretamente assim. Lá no caso do sistema, ao invés de fazer excluir e importar de novo, vou esperar subir tudo e eu faço uma edição de múltiplos e ativo todos, certo? Mas você pode ver, a gente tem 303. Se eu voltar e for de novo em produtos, ele vai aparecer mais, 5.993. Então ele já está importando tudo exatamente como a gente colocou, o preço, o custo, tudo certinho.